Glória a Deus. Quantos estão com desejo de ouvir a palavra de Deus? Às vezes, o dia começa normal, mas termina marcando a sua história, porque Deus apareceu no meio da sua rotina. Deus, na verdade, João, Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias em dias comuns, Dr. Jonatas. Toda segunda-feira, desde o início desse projeto, eu ministro. Não sei quantas pregações eu já preguei aqui. Teve apenas uma pregação que eu não consegui, que deu problema no voo. Um amigo me substituiu. Enfim, todas as outras eu que estive, né? Por exemplo, eu fui para Nova York fui para Flórida. Fiquei 2 dias e voltei para cá para não perder a segunda abundante. Eu aprendi a ser comprometido naquilo que Deus coloca nas minhas mãos para eu fazer. Já teve vezes que eu fui para a Suíça, imagine, horas e horas de voo, fiz a reunião, poderia ficar lá curtindo, mas o coração não deixava, voltava para cá. Eu já preguei inúmeras mensagens, eu não lembro, mas praticamente todas as histórias mais populares da Bíblia, as mais famosas e muitas desconhecidas também. Então toda segunda é um desafio para mim. Qual mensagem que eu vou pregar? Quem esteve aqui na segunda-feira passada? Foi muito incrível. Quem esteve na retrasada? A passada foi continuação da retrasada. Eu preguei sobre Deus de promessas, Deus que provê e o Deus que transforma. E hoje eu estava pensando o que eu vou pregar. E aí Deus me deu uma mensagem no mesmo texto que eu li, que nós baseamos aí as últimas 2 mensagens. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. É o chamado de Deus na vida de Moisés. Aqui é o Moisés que Joquebede tinha ofertado. Só que agora ele não é mais um menino. Agora ele é um senhor. Um senhor. Com 80 anos de idade. Os 40 anos iniciais de vida de Moisés, ele viveu no palácio, sendo chamado filho da filha de Faraó. Os outros 40, dos 40 aos 80, apacentando ovelhas no deserto. Ele era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do sogro dele chamado Jetro. Davi, daria a fazer uma mensagem. Os primeiros 40 anos ele cresce no palácio Melque, sendo chamado filho da filha de Faraó. Dos 40 aos 80, João, ele vai para o deserto e descobre no deserto que ele não era nada daquilo que ele havia aprendido nos primeiros 40 anos de vida. Então, nos primeiros 40, ele cresce ouvindo: você é. No deserto, 40 anos, ele descobre: eu não sou. Porque imagine você cuidar 40 anos, isso aqui dá para fazer livro, hein, Melque? Imagine você cuidar 40 anos de ovelhas e não conseguir ter o seu próprio rebanho. 40 anos ele está cuidando do rebanho do sogro. Então no deserto ele descobre: eu não sou. Pensei que era, só que agora eu descobri que eu não sou. Com 80 anos, Deus aparece para ele e diz: Moisés, você cresceu ouvindo o que era, no deserto descobriu que você não é. E é sobre esse chamado que eu quero ministrar. Quantos anos Moisés tinha aqui? Vamos ver se vocês estão ligados. 80 anos de idade. Vamos lá.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Ele usava a sombra que o Monte Horebe produzia para cuidar das ovelhas. Aí, olha o que acontece, coloca o 2, por favor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo aqui, no texto original, é um anjo com A maiúsculo. Na teologia nós chamamos de manifestação visível de Deus. Teofania. Teo, Deus, fania, manifestação. Então, na verdade, aqui não é um anjo comum. É o próprio Deus se manifestando em forma de anjo para Moisés. Em uma chama de fogo no meio de uma sarça. O que é sarça? Um arbusto inanimado, sem graça, não chama atenção, é algo comum, simples. Agora, eu amo as revelações que Deus dá. Preste atenção. Por que Deus usou uma sarça comum, que não chama atenção? Porque era o que estava disponível no caminho de Moisés. Não sei se você conseguiu pegar. Enquanto o mundo procura os mais preparados, Deus procura os disponíveis. Vocês não pegaram, gente? Eu vou repetir. Sarça não tem graça. É um arbusto, Vini. Não tem folhagem. Não tem rosas. Não é uma árvore que você olha e fala, uau. É um arbusto que dá no deserto. Sabe aquela coisa cinzenta? Moisés está 40 anos nesse caminho. E para Moisés a sarça é comum. Mas preste atenção. O ambiente só é comum até Deus entrar nele. É o Deus que escolhe os improváveis. Por isso que eu tenho um conselho para te dar: não despreze as coisas simples da vida, porque Deus pode transformar o comum em algo extraordinário. Agora eu quero raciocinar com vocês. Vamos lá, vamos funcionar? Vamos funcionar? Quantos anos Moisés tem de pastor, Vini, aqui? Ele tem 80 anos de idade, hein? Vou te ajudar. Vini, sabe quantos anos ele passa por esse caminho? Quantos anos, pastor? 40. 40 anos ele passa por esse mesmo caminho, Vini. Quantas vezes Moisés já tinha visto essa sarça? Quantas vezes, pastor? Pergunta de novo. Está no caminho dele todo dia, Vini. Todo dia está lá. Então para Moisés, Joel, mas um dia a sarça dele, você acha que ele vai parar para olhar sarça? Quem para olhar sarça? Mas por que Moisés parou agora, Vini? Se você acertar, eu aumento o seu salário. Porque ela pegou fogo. Eu não vou aumentar, porque faltou aí argumento. Sabe por que Moisés parou? Calma, tá pressão. Vini, porque Deus entrou nela. Então perceba que quando Deus entra, o comum chama a atenção de gente que pensa que já viu tudo. Moisés cresceu no palácio. iPhone, eu vou contextualizar. iPhone não chama a atenção de Moisés. Porsche não chama a atenção de Moisés. Vogue não chama a atenção de Moisés. Condomínio fechado em Jurerê não chama a atenção de Moisés. Louis Vuitton não chama a atenção de Moisés. Hermès não chama a atenção de Moisés. Por quê? Porque Moisés cresceu na realeza. 40 anos ele viveu no palácio. Os outros 40 no deserto. Então, doutor, ele pensa que já viu tudo na vida. E Deus olhou para o velho Moisés e falou: Moisés, eu sei como eu chamo a tua atenção. Aí Deus entrou em algo comum, e o comum se tornou extraordinário. E agora Moisés parou. Vamos ler o texto, Vini. Você vai ver por que eu não vou aumentar o seu salário.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Põe o próximo verso. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Qual é a grande visão? Que a sarça tem fogo? A grande visão é que ele está vendo uma sarça que tem fogo, entretanto o fogo não consegue consumir a sarça. A Moisés olha e fala: opa, isso é diferente. Quem pensa que Moisés nunca tinha visto sarça pegando fogo, se engana. Porque era comum Moisés ver sarça pegando fogo. No deserto, os raios solares, sarça já é seca por si só. Então era comum, Vini, Moisés ver sarça pegando fogo. Só que agora ele está vendo uma sarça, Davi, Igor, que além de ter fogo, Isaías, ela não se consome. Aí isso deu um nó na cabeça de Moisés, João. Porque isso ele nunca viu. Você está entendendo como Deus é poderoso para fazer coisas novas? Tem gente aqui que não se deslumbra com mais nada na vida, porque pensa que já viveu tudo. Pastor, eu já alcancei a estabilidade financeira que eu sempre sonhei. Eu já viajei pelo mundo todo. Essa vida nada mais. Uma coisa nova que vai fazer com que seus olhos brilhem outra vez. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê nisso? Deus vai transformar a rotina. Eu não sei se você está conseguindo pegar, eu vou repetir. Deus vai se manifestar na sua rotina e vai transformar coisas que para você sempre foram comuns em coisas extraordinárias. Então o conselho que eu estou te dando é: não despreze as coisas comuns. Não menospreze as coisas simples. Porque Deus tem o hábito de pegar o que ninguém acredita e fazer o que ninguém imagina. Os improváveis de hoje, os instrumentos de Deus para confundir os sábios amanhã. Deus escolhe quem o homem descartaria, porque ele vê o que o homem não vê. A graça não segue currículos. Ela alcança os disponíveis. Pastor, eu não me sinto preparado. Você está disponível? É só isso que Deus precisa. 1 Coríntios, coloca por favor, capítulo 1, verso 25 adiante. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Agora você está entendendo porque Deus entrou lá na balada, na loucura que você vivia, e te trouxe para a presença dele? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Então esse é o Deus que nós servimos. Ele escolhe as coisas simples, aquilo que as pessoas olham e dizem: isso daí não tem graça. Deus entrou na sarça, Moisés parou, viu algo diferente. Espera aí, por que essa sarça está pegando fogo e não se consome? Já vou liberar uma palavra. Porque quando Deus entra, Deus garante sustentabilidade. Não, eu acho que você perdeu a oportunidade de pegar, mas eu vou falar mais uma vez. Tem muita gente olhando para a sua vida com Deus e falando assim: logo, logo volta para a balada. Isso aí é fogo de palha. Isso aí está indo na igreja, mas já já vai ficar louco de novo, vai ficar louca de novo, vai voltar a fumar um baseado, vai voltar a cheirar pó. Só que eu vim aqui hoje te dizer: se Deus entrou na tua vida, Ele é o Deus que garante sustentar a tua vida. Tem gente chorando ali, eu vou repetir: se Deus entrou na sua vida, Deus garante te sustentar até o último dia da sua vida.
Eu falei que eu não ia fazer, mas não tem como. Quando eu arrepio, eu preciso falar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se Deus te escolheu, não se preocupe, Ele vai te sustentar. É o Deus que garante a sustentabilidade. Tem fogo? Tem. Mas o fogo não consome, porque Deus sustenta. Agora vamos lá. Moisés, preste atenção. Volta de novo, Êxodo, capítulo 3. Vini, Moisés para. Ele não ignorou isso não é comum. Outro conselho que eu tenho para te dar: não normalize o sobrenatural. Não trate como natural o que vem do céu, porque se vem do céu não é natural. O sobrenatural que você trata como comum, você corre o risco de perder. Tem muita gente perdendo o que Deus tem, porque está com irreverência. Olhasse para essa sarça, um fenômeno sobrenatural. Olha os músicos todos prestando atenção. Isso é a melhor parte. Se Moisés olhasse para aquilo e falasse assim: legal, segui a minha vida. Fê, você acha que ele ia viver o chamado dele? Tem muita gente que está tratando o sobrenatural, é só mais um culto. Mais uma pregação. Empresários, é só mais 1 milhão. É só mais um contrato. É só mais uma vez que eu vou tocar na igreja, mais um DVD. É mais uma pregação. Faço isso todo dia. É só mais um voo. Preste atenção. Tudo que você vive repetidamente, você corre o risco de enxergar como comum. Mas não é porque você está vivendo algo repetidamente que não seja milagre. Preste atenção. Só de você estar vivo já é algo sobrenatural. Só que o problema é que você não tem que valorizar o sobrenatural. E é por isso que você vive o dia todo reclamando. Como você acha que Deus fica quando Ele vê você reclamando da vida? É você tratando um presente do céu de forma errada. Começar a normalizar. Por exemplo, eu luto com isso toda hora. Tem pregações que eu prego com igrejas diferentes. Toda vez que eu falo, alguém está ouvindo essa pregação. Para mim, é a 100ª vez que eu estou pregando essa mensagem. Mas eu não posso olhar para essa pregação incrível como algo normal. E eu tenho que pregar como a primeira vez. Se a gente começar a olhar, Bruna, é mais um... Não é normal. Precisa começar, Cleo, a valorizarmos as ações de Deus. Porque quem trata o sobrenatural de forma comum, corre o risco de perder o que Deus tem. Fala para quem está do seu lado, valorize o que Deus está fazendo na sua vida. É natural para você estar na igreja? Com tanta loucura que você já viveu? Natural, então, você precisa olhar para isso e falar: Deus, eu vou ouvir tudo. Moisés, ele olha
Deus, sem saber que era Deus ali, que para, não é normal. Essa grande maravilha. E preste atenção, Deus chamou Moisés. Quando Moisés falou, ele falou, se aproximou. O trabalho dele era cuidar das ovelhas, Érica. Só que ele está parando, Jean, dedicando tempo para lá ver. Quando Deus viu que ele parou, dedicou tempo, Deus chamou ele. Deus só chama um homem que para ver o que Deus quer falar. Propósito não é achado com pressa, é revelado no tempo de dedicação. Pastor, simplifica. Tem tanta gente comprometida com uma agenda da terra que não está tendo tempo disponível para Deus. Deus ainda chama, mas só quem para ouvi-lo. Quem não passa direto pelo que Deus preparou. E tem muita gente que está passando direto, João, pelo que Deus preparou. Por quê? Porque está com uma agenda cheia. Está com muita demanda. Aí eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para culto. Preste atenção. Quem não para ouvir o que Deus tem, perde o que Deus preparou. Quem tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, ainda não entendeu o seu real propósito na vida. Tempo com Deus não é gasto, é um investimento eterno. Não diga que Deus está em silêncio, se você não está tendo tempo para ouvi-lo. Nem sempre Deus está em silêncio. Às vezes é você que não tem tempo para ouvir Deus. E você está pensando que Deus é obrigado a falar na tua correria. Eu estou com pressa. Deus fala logo. Eu vim pregar hoje sobre o preço da intimidade. Tem um preço. Tem um preço. Ou você acha que Deus vai revelar algo extraordinário para você na tua correria? A intimidade com Deus é construída no tempo que você escolhe para priorizar as coisas do alto. E o segredo não é ter tempo. O segredo é encontrar um espaço na agenda. Preste atenção. Quantos têm uma vida corrida aqui? Levanta a mão quem tem uma vida corrida. Automaticamente você vai começar a falar que você não tem tempo. Mas ouça o que eu vou te falar. Mas não é sobre ter ou não ter tempo. É sobre abrir um espaço na sua agenda para Deus. João, na verdade, meu amigo, ninguém tem tempo. Eu só tenho tempo para aquilo que eu priorizo. Como você fala que não tem tempo para Deus, se você passa horas da tua vida mexendo no Instagram? Rolando rios o dia todo. Cada minutinho que vai ali, 60 rios de 1 minuto foi 1 hora. E aí depois você fala, não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que Deus não é mais sua prioridade. E preste atenção, ninguém constrói algo incrível com Deus sem dedicar tempo. Você precisa dedicar tempo para viver o que Deus tem. Ou você acha que 2 horas numa segunda-feira vai resolver tudo na tua vida? Eu não estou aqui menosprezando a segunda abundante, só que o que eu estou te falando é que o que Deus tem para você não se resume, Luciano. Isso aqui, é legal a gente ver todo mundo cantando, a gente se maravilha. Nossa, a Lavínia canta, o Melqui canta, o Tiago canta, a Érica canta, o Vini canta, o pastor Raí, que legal. Mas não se... Preste atenção. Deus está querendo que você abra espaço na tua agenda para Ele. Deus está te convidando
para viver algo extraordinário, mas ele precisa encontrar você disponível para ele. E eu declaro em nome de Jesus que as distrações não vão mais roubar o seu tempo com Deus. Se você vai sair daqui com tanta fome de Deus, que você vai encontrar o seu chamado e vai viver o que você nunca viveu na sua história. Quantos desejam viver horas e horas e horas e horas na presença de Deus, vivendo o sobrenatural? Aplauda ao Senhor se você tem esse desejo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Acertou, hein? Tua presença me atraiu. Vini, tentei o quê? Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. Vale mais, Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória, vale mais que vale mais, Deus. Coloca por favor Êxodo capítulo 3, Lavínia. Moisés está curioso, parou, dedicou tempo. Verso 4. Lê pra gente, Lavínia, consegue? Ok. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Lavínia, Moisés não sabia quem estava na sarça. Ele não conhecia Deus. Tanto é que ele vai perguntar, alguns versículos adiante, como era o nome de Deus. Não, pode deixar esse mesmo. Então Moisés não sabe quem é Deus, ok? Lê de novo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Lavínia, Moisés sabia quem era Deus? Não. Mas como Deus está chamando Moisés? Porque Moisés não conhecia Deus, mas Deus sabia quem ele era. Peraí, você está falando que Moisés não sabia quem era Deus, mas Deus está o chamando pelo nome? Exatamente. Peraí, então Moisés não sabe quem está na sarça? Mas quem está na sarça sabe quem é Moisés. Você é rápida. Lavínia, nome fala de identidade. Quando eu falo assim, Lavínia, eu falo, eu sei que você canta Quem é Esse em um tom acima do original. Quando alguém diz, aí, que alguém está falando, eu sei que é aquele pastor que chama outro para pregar. Quando alguém diz, o Vini, é aquele que canta muito bem. Então nome fala de identidade. Se Deus falasse assim, no original, Moshe,
que é Moisés em português, Deus estaria falando: eu te conheço, você não me conhece. Mas Deus chamou Moisés pelo nome uma vez só? Não. Deus chamou Moisés pelo nome quantas vezes? 2. Por que Deus chamou Moisés pelo nome 2 vezes? Porque pela primeira vez Moisés poderia duvidar. Deus estava afirmando para ele que ele sabia quem ele era. Vai. Intimidou agora. Se Deus falasse com Moisés apenas uma vez, Moisés poderia achar que era coisa da cabeça dele, porque às vezes, quando a gente se depara com o sobrenatural, isso acontece. A gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas Deus está afirmando para Moisés que ele sabe quem ele é. Jesus! Deus sabe quem você é. Deus conhece você, assim como Ele conhecia Jeremias, e Ele diz: desde o ventre eu te conheci, as nações eu te dei como profeta. Deus sabe quem é você. Bate na mão de umas 2 pessoas aí e fala assim: Deus não errou quando Ele te escolheu. Olha aqui para mim, nem você sabe quem você realmente é. É por isso que muitas vezes no caminho você pensa em parar. Mas o Deus que te escolheu te conhece mais do que você mesmo se conhece. E Ele está dizendo: eu não errei quando eu te escolhi. Deus já conhecia as suas fraquezas, mas Deus também conhece as suas virtudes. Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu vou falar mais uma vez: Deus não errou quando Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu. Ou você acha que foi você que escolheu ser crente? Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Foi Jesus que disse. Aleluia. Lavínia, eu não sabia que aí dentro tinha uma missionária também, hein? Vamos lá, põe um versículo 5. Vamos resumir, Lavínia? Coloca o versículo 4 de novo. Lê para nós, Lavínia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Peraí. Do canto da sarça, Lavínia? Não, bradou Deus do meio da sarça. Coloca o versículo 2. Lê pra gente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. No canto da sarça? No meio de uma sarça. Peraí, então quando Deus entra onde? No meio. Quando Deus brada da onde? No meio. Então em todo tempo o texto está evidenciando Deus no centro. Sabe por quê? Porque Deus não quer o canto da minha vida. Pegou? Então vai. Ele quer o centro da sua vida. Jesus, quando morre na cruz, Ele não morre na direita e nem na esquerda. Ele morre no meio. Ela está inspirada. Lavínia, quando Deus levou Ezequiel, vou com você então. Deus não levou Ezequiel para o canto do vale, Deus levou Ezequiel para o meio do vale. Para o meio do vale. Abacuque, em Abacuque 3:2, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. O salmista diz que Deus habita no meio dos louvores. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada até o romper da manhã. Em Apocalipse, João diz que viu Jesus passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. Você pegou? Em Mateus 18:20, Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, aonde ele disse que estaria? Ali no meio eu estarei. Porque o meio é o lugar que Deus escolheu. Meio é o centro, é o ponto de equilíbrio. Deus não quer o canto da tua vida. Deus quer o centro. Olha aqui para mim. Qual é a posição de Deus na sua vida? Qual é a posição de Deus no seu matrimônio? Qual é a posição de Deus no teu casamento? Qual é a posição de Deus nos teus negócios? Qual é
a posição de Deus na sua história. Você está deixando canto para Deus e ainda está reclamando da vida que você está tendo? Você ocupou o lugar de Deus com tantas coisas. E Deus está falando, eu preciso do meio, do centro, do lugar principal. Lavínia, agora você está entendendo por que a sarça pega fogo e não se consome? Por quê, pastor? Porque Deus estava no meio dela. Vini, agora eu não estou sendo amigo, estou sendo um profeta para todos vocês. Enquanto Deus estiver no meio do ministério de vocês, Lavínia, Ele garante a sustentabilidade para o ministério. Então nunca coloque nada no lugar que é só de Deus. Vai vir dinheiro, porque o que Deus deu para vocês é extraordinário. Só que lembra dessa pregação, o meio é de Deus. O meio é de Deus. Não se perca por fama, por aplausos, porque tudo isso é fictício, é ilusão. Então quando todo mundo falar, você é o melhor, você é a melhor, pega isso e diz, Deus é para ti, é o Senhor que está no meio da minha vida, do meu ministério. Quando alguém olhar para você e falar, você é inteligente, você é o cara, é hora de você falar, se não fosse Deus no meio da minha vida, eu já teria virado pó faz tempo. Mas sabe o que me sustenta? É o Deus que está no centro da minha vida, é o Deus que está no centro da minha empresa, é o Deus que está no centro dos meus negócios. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, e eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornei seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse, és bem-vindo. E não me abandonou todas as vezes. Bastou eu falar pra você e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe e eu estava, você estava perto, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi. Eu me senti sozinho. Preste atenção. Quantos sentem que há uma manifestação de Deus hoje aqui? Eu estou todo arrepiado. Eu quero pedir algo gentilmente. Não saia antes do culto acabar. Olha o que Deus falou, que Ele quer o seu tempo. Deus não se manifesta na sua correria, Deus se manifesta na sua dedicação. Vocês entendem que há algo de Deus acontecendo aqui? Me ouçam. A falta de reconhecimento é a única coisa que pode impedir de você viver o que Deus tem. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas iniquidades, esse nunca vai prosperar.
O problema não é cair. Eu já caí muitas vezes, eu já errei muitas vezes na vida. Eu erro todos os dias. Todos erramos. O maior problema não é cair, Davi. O maior problema é não reconhecer. Aquele que encobre, esse nunca prospera. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas como você confessa e deixa? Reconhecendo. Isso não é o que Deus tem. Isso aqui não é para mim. Isso não é vida. Reconhecimento. Abre o caminho para a sua restauração. O pródigo, Lavínia, saiu da casa do pai com a herança, gastou tudo, fechou camarote, carro importado, as meninas todas querendo ele, balada, loucura, cheio de amigos. E ele não estava reconhecendo. Quando ele foi para a lama, ele olhou para a lama com fome e falou: isso não é vida. Até os funcionários do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Ele reconheceu, caiu em si. E tem muita gente que não está conseguindo encontrar o caminho de volta porque não está caindo em si, que deixou Deus de lado, que deixou o pai de lado. E hoje Deus está te convidando para o altar do arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É remorso? Não. Remorso te faz chorar hoje e continuar a mesma pessoa amanhã. Arrependimento é quando você olha e diz assim: isso não é certo. Eu não posso destruir a minha vida cheirando esse pó. Eu não posso acabar com a minha família traindo a minha esposa. Eu não posso acabar com a minha família traindo o meu marido. Isso aqui não é digno. Esse dinheiro que eu estou conseguindo não é digno. Então você precisa reconhecer. Quando você reconhece, o caminho da restauração se abre para você. O pródigo reconheceu e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. João, o filho tem um discurso pronto. Degma. Quando ele vai, Lavínia, para a casa do pai, aqui dá para fazer uma mensagem. Duas, na verdade. O pródigo estava na lama. Quando ele caiu em si, ele tinha perdido o quê? Hã? Absolutamente tudo. Mas quando ele voltou para a casa do pai, ele errou o caminho? Então ele não perdeu tudo. Ele perdeu dinheiro, perdeu Mercedes, perdeu Porsche, perdeu Rolex, perdeu balada, mas não perdeu o caminho de volta. E essa é a maior raiva do diabo. É que o diabo sabe que você conhece o caminho. O diabo sabe que hoje você está no fundo do poço, mas o diabo sabe que você conhece o caminho. O pródigo não perdeu o caminho de volta, Lavínia. Ele está para fazer outra mensagem, não foi pegadinha. É que vai abrindo o leque da revelação. Uma das coisas que o pródigo recebeu foi o anel. Vini, o anel que cabe no meu dedo provavelmente não cabe no seu. Não, mas não é normal, porque anel tem numeração. Correto? Vocês que estão rindo, né? Levando para o outro lado. Porque anel... Gente, eu estou pregando, vamos lá, Vini. Vini, anel tem numeração, Fagauel. Numeração. Agora a pergunta é essa, Lavínia. Se anel tem numeração, que anel é esse que o pai deu para o filho quando o filho voltou? Entre nós dois. O mesmo que ele deixou quando saiu. Jean, por que o pai não jogou o anel fora quando o filho saiu? Porque o pai esperava ele voltar. Hã? Porque o pai esperava ele voltar. Deus acredita em você. E Deus sabe que você vai voltar para Ele. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar?
essa palavra está falando comigo. Eu quero que Deus volte o seu centro da minha vida, que eu não aguento mais. Você que quer que Deus volte para o centro da tua vida, você que quer tirar do centro da tua vida o que está desagradando a Deus e hoje quer tomar essa decisão consciente. Pastor, eu quero tomar essa decisão, quero entregar a minha vida totalmente para Jesus. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Essa palavra está mexendo comigo. Eu sei o que eu tenho que mandar embora. Sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente do altar, porque eu quero orar por você. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Olha essa cena aqui, Lavínia. Se você sabe que precisa, corre. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. E eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Diga, mas eu não quero o que vem de lá. Quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a melhorar. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. E eu só quero dar presença. Hoje não vou te pedir nada a Deus. Canta com o coração. Só quero levantar a minha voz pra te dizer: e que a tua graça já me basta, Deus. E eu só quero, e eu hoje não vou, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já.
Jesus, eu oro agora por cada vida que está aqui. Eu estou vendo pessoas chorando de forma compulsiva. Jovens, homens, mulheres, adolescentes. Eles não estão buscando ouro, não estão buscando prata. Eles estão buscando o Deus invisível. Quando o Senhor está no centro, nada mais importa. Eu sei que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça, sim, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava. Diga isso com verdade pra ele, vamos. Minha vida foi transformada. Declare isso. Eu não te troco por nada, não há espaço, não, não.
Existia um decreto de morte sobre a vida de Moisés. Mas ninguém mata quem Deus quer que fique vivo. Decretos estão sendo quebrados hoje aqui. E destinos estão sendo estabelecidos. Deus tem algo grande através da sua vida. E enquanto você está aqui, Deus está quebrando os decretos de morte contra a sua vida. Quantos sentem a presença do Senhor? Você está preparado para viver a melhor estação da sua vida? Quem nunca veio na igreja, quem veio pela primeira vez, quando acabar o culto, eu quero que todos vocês vão para as primeiras poltronas. Vai ter um momento de 5 minutos só com vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês que estão se rendendo a Jesus. Mas antes de você tomar o seu assento, Vini, Lavínia, fique à vontade para vocês cantar o que vocês sentirem aí. Antes de você tomar o seu assento, eu quero que você fale para no mínimo 5 pessoas. Se prepare para entrar na melhor estação da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu te espero aqui na próxima segunda. O culto está finalizado. Lavínia, canta, Vini, canta. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. O seu graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com o guerra apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele
Só aqueles que são amados por Jesus aplaudam o nome do Senhor. Aleluia! E quem está pronto e pronta para viver a